Olá, estudante, como está? A semana 4 já chegou com tudo e nela iremos aprender um pouco sobre concordância verbal e concordância nominal. Você irá analisar a presença dessas concordâncias em alguns textos. Vamos lá? Para começo de conversa, observe a seguinte frase: o cabelo do menino é muito bonito. Olha, aqui nós temos algumas concordâncias. Primeiro, a concordância que podemos verificar aqui é a concordância do verbo ser, é, terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito, o cabelo do menino, que também é terceira pessoa do singular. Vemos outras concordâncias aqui do substantivo, o adjetivo e outras palavras concordando com o substantivo. Olha lá, bonito, adjetivo bonito concordando com o cabelo. Ambos estão na terceira, ambos estão no singular e masculino. Opa, singular masculino. Vemos o cabelo, singular masculino, e o artigo o singular masculino. Então nós vemos que há uma sincronia, há uma concordância entre os termos e as palavras da frase. Perceba que todas as palavras concordam que o número é o singular, que o gênero é o masculino e que a pessoa do discurso é a terceira. Isso demonstra que a frase tem uma boa concordância nominal e verbal. A concordância nominal acontece quando há concordância entre gênero, masculino, feminino, e número, singular e plural, entre o substantivo e seus determinantes, o adjetivo, o artigo e o numeral, por exemplo. Já a concordância verbal acontece quando a concordância em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, eu, tu ou ele, ela, entre o verbo e o seu sujeito, elemento sintático. Vimos, portanto, as regras gerais relativas à concordância nominal e à concordância verbal, que é essa, O verbo deve concordar em gênero, o verbo deve concordar com o sujeito, e o adjetivo, numeral, artigo devem concordar com o substantivo. Essa é a regra geral. Então, existem outras regras relativas à concordância verbal e nominal, mas essas duas aí são a base. Vamos fazer algumas atividades então? Atividades. Leia as frases seguintes e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem. Frase A. É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Olha, existem alguns problemas. Os esforços é louvável? Não, São realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, corrigindo, são realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Podemos partir para B. Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestarei. Olha, nós estamos vendo aqui uma condição futura. Exige verbo aqui no futuro do subjuntivo. Então, quando eu reavi, quando eu rehouver os livros, nunca mais os emprestarei. Quando eu rehouver os livros, nunca mais os emprestarei. Para quem a entrada é proibido? Olha, essa expressão é proibido, é permitido. Ela pode variar se o substantivo a qual ela se refere vem precedido do artigo. Então, para quem a entrada está precedida de um artigo, então aqui proibido deve concordar com a entrada. Então, deveria ser para quem a entrada é proibida. Se não houvesse esse A aqui, tampando esse A aqui, se não houvesse, ficaria certa a frase. Para quem entrada é proibido. Quando não houver a especificação do artigo, a expressão é proibida, invariável, fica no masculino. Se houver
o artigo feminino ou artigo masculino, o adjetivo proibido deve concordar com o substantivo. C. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Olha, aqui os alienados sempre mantêm-se neutros. Olha, mantém, os alienados é o sujeito, está no plural. O verbo manter tem que estar no plural. E o plural dele tem um acento, né? E aqui não tem esse acento. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Olha, podemos ainda verificar que, não vamos corrigir essa parte, mas o pronome se, ele sempre é atraído pelo advérbio, então deveria ser os alienados sempre se mantêm neutros. Mas vamos deixar a frase da forma como ela foi colocada. Seguindo para a letra E. Seguem anexos as cartas Minhas Poesias para você. Olha, o que é que segue anexo? Minhas poesias, o sujeito é minhas poesias seguem anexos. Se você fizer uma troca de lugar aí, minhas poesias seguem anexas. Então, o adjetivo anexo deve concordar com poesias. Daí a frase ficaria assim: seguem anexas as cartas Minhas Poesias para você. Indo para a próxima. As provas que contivesse mais erros seriam comentadas. Olha, o sujeito, as provas, está no plural. O verbo contivesse está no singular. Então aí está uma incoerência muito grande. Não houve concordância aí. Concordando, as provas que contivessem mais erros seriam comentadas. Agora o sujeito no plural, o verbo no plural, concordância perfeita. Polvo, letra G. Polvo e lula frescas serão servidas no jantar. Olha aqui, pode ter duas formas de fazer a concordância aqui. Nós estamos vendo que são dois sujeitos, são dois substantivos de gêneros diferentes. Olha, o adjetivo, primeira forma, pode concordar com o último elemento dos dois a qual ele se refere. O último elemento é lula. Então, lula fresca. A frase ficaria dessa forma: polvo e lula fresca serão servidos no jantar. Ou a outra forma, o adjetivo fresca poderia concordar com os dois elementos. Aí ele teria que ir para o plural. E como são dois gêneros diferentes, o masculino sempre na nossa língua é, de certa forma, machista. Quando tem dois gêneros diferentes, prevalece o gênero masculino. Então a frase ficaria: polvo e lula frescos serão servidos no jantar. H. Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Olha aquela mesma situação lá de cima. Quando, vai existir um verbo aqui no futuro do subjuntivo, o verbo compor. Quando ele compuser uma canção de paz, poderá descansar. Compormos aqui está no plural, nós. A primeira pessoa do plural, mas só que o sujeito aqui é ele, terceira pessoa do singular. Então, quando ele compuser uma canção de paz, poderá descansar. E, para a matrícula é necessário a documentação perdida. Olha, vocês viram lá, é permitida, é necessário, aquela mesma regra. Para a matrícula é necessário, olha lá, o substantivo precedido do artigo A. Quando o adjetivo refere a um substantivo especificado pelo artigo A, aí ele vai ter que concordar, o adjetivo vai ter que concordar com esse substantivo. No caso aqui, a documentação é feminino. Então, aqui deveria ser necessária. Para a matrícula é necessária a documentação pedida. Da mesma forma como nós falamos, se tirasse o A aqui, a frase ficaria certa. Para a matrícula é necessário documentação pedida. É necessário, mas se você colocou a documentação é necessária. Partindo para a próxima, é a questão 2 agora. Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Observe as palavras destacadas e responda o que se pede. O Senhor aprende? Eu entou mal, não por boca de ruindade, lá como quem diz. Sou ruim não. Sou homem de gostar dos outros, quando não me aperreio. Sou de tolerar.
Não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum ali. Aceitava o regime, na miudez das normas. Vai daí, comigo erraram. Um errou. Um pai jagunço chamado Antenor, acho que era coração de jesusense, começou a temperar a conversa sagaz de Fiúza. Notei. Ele era homem chegado a Hermógenes. Se sabia dessa parte. De diz em diz rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia seu Candelário, que estava por chegar. O giro dos assuntos ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante. Me largar em dúvida, não era? Aquilo eu inteligenciava. João Guimarães Rosa. Vem a primeira questão. A qual classe de palavras pertence às palavras destacadas no texto anterior? Olha as palavras destacadas: entou, tenho, rixava, notei, tinha, notei, todos aí, eu entou, eu tenho. As palavras todas relacionadas com o pronome eu, indicando aí uma ação. A que classe de palavras elas pertencem? Pertence à família dos verbos. Então, a qual classe de palavra? Verbo. Próxima. Pela regra de concordância verbal, os verbos devem concordar em número e pessoa com o quê? Com qual elemento sintático? Os verbos devem concordar em número e pessoa com o sujeito. C. Os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso por quê? Relacione a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Olha, vocês viram que no texto anterior os verbos estão sempre na primeira pessoa. Por quê? Olha, porque o sujeito desses verbos também estão na primeira pessoa. Eu. Então os verbos devem estar na primeira pessoa. E vem lá, relaciona a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Olha, o personagem é o próprio narrador Riobaldo. O narrador é o personagem é o próprio narrador. Riobaldo conta um fato ocorrido com ele. Logo, os verbos têm de fazer referência ao narrador, eu, primeira pessoa. Daí, todo o texto relacionado aí os verbos todos estão na primeira pessoa, para relacionar com o narrador, que é a primeira pessoa. Gente, assim chegamos ao fim. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.